Cadeia alimentar, aquela ecologiazinha básica para a gente arrebentar na questãozinha da URGS 2022, talvez aí a questão mais tranquila, mas meu irmão, aqui não tem jeito, cara, questão fácil, questão média, questão difícil, a gente comenta, a gente amplia, porque a ideia, cara, é que você sempre pega essas playlists aí, cara, vai assistindo e vai revisando, porque, meu irmão, a ideia aqui do QB é isso, é que você, meu irmão, acerte questões, beleza? Então vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, o cara vem aqui com um papo, ó, que os microplásticos, tá, definidos como partículas de plástico de tamanho inferior a 5 milímetros, é uma das grandes preocupações ambientais da atualidade. Essas partículas de plástico estão presentes em ambientes terrestres e aquáticos e são facilmente transportadas pelo ar, apresentando riscos potenciais para os nossos ecossistemas. Por exemplo, partículas de microplástico consumidas involuntariamente pelos seres vivos podem integrar-se às cadeias alimentares. Então, quanto a uma cadeia alimentar típica, pode-se afirmar que... Então, galera, a gente associa muito essa ideia do plástico, tanto micro quanto macro, né, aos animais aquáticos, né? A gente fala muito, principalmente das baleias, né? Aqui tem a famosa baleia assassina, que não é a baleia, né, que é a orca, que é muito mais prima do lado dos golfinhos do que da baleia, mas enfim, a gente não vai entrar nessa discussão agora, porque não é necessário. Mas, cara, lembra o seguinte, a gente encontra, né, imagens, aí abre um estômago, aí vê aquele acúmulo enorme de macro e microplásticos, cara, coisa absurda, coisa muito triste, né? Realmente os plásticos, eles vieram assim para atormentar a vida dos organismos, mas é claro que ele está pegando aí, ó, um exemplo também de ambiente terrestre, ele está falando do ambiente terrestre, também acontece, beleza? Então é bem comum, infelizmente, encontrarmos aí os plásticos, tá, no estômago, no intestino desses animais, beleza? Mas a questão, galera, ela é muito mais direta aos conceitos básicos de cadeia alimentar. Beleza? Então vamos lá, vamos dar comentado, vamos dar relembrado, porque aqui é assim, cara, a gente sempre relembra conteúdo. Então não deixem de se inscrever aí no canal, cara, dê essa força pro prof, porque, cara, é importantíssimo a gente ver esse número de inscritos crescendo, e aí o número de visualização também aumenta, porque ele vai sendo mais entregue, cara. Muita gente é beneficiada aí, assistindo aí correções de provas que, cara, muitas vezes são pouco faladas aqui no YouTube, beleza? Então, gente, o lance é o seguinte, ó, lembra que uma cadeia alimentar razoável, ó, ela é constituída por produtor, ok? Produtor, que é aquele cara normalmente autotrófico e, né, normalmente fotossintetizante, beleza? Muito mais, né, fácil de visualizar quando a gente fala aqui das plantas, né? Muito bem, muito tranquilo de, né, ter essa ideia de que elas produzem o próprio alimento, né? Transformam a energia luminosa em energia química. Vocês que acabaram de fazer a questão aqui, ó, pesadíssima dessa mesma prova sobre fotossíntese, ok? E aqui a gente tem, né, um ambiente aquático, mais especificamente um ambiente marinho, né, trabalhando com a ideia do plâncton, né? E no caso o fitoplâncton, que é constituído pelas microalgas, que também fazem fotossíntese, beleza? E aí essa galera que é autotrófica ocupa, né, a posição aí de produtor, ou seja, o primeiro nível trófico, beleza? E aí, gente, não tem jeito. Os consumidores, que são os organismos heterotróficos, aqui no caso do ambiente marinho, vale a pena a gente destacar, ó, o zooplâncton, e vale a pena a gente chamar a atenção, ó, para esta questão aqui, tá? Que trabalha com a exceção daquela pirâmide de biomassa, ok? Que tende a seguir a pirâmide de energia, mas, meu irmão, a gente tem essa exceçãozinha aqui que está nessa questão que eu indiquei para vocês. Não deixem de assistir, porque é importante essa relação. Mas a ideia, de fato, que a cadeia alimentar, ó, ela vai seguindo. Você tem aqui um consumidor primário, você tem os consumidores secundários, consumidores terciários, consumidores quaternários, e lembre que a gente não tende a ampliar muito exatamente pelo fluxo de energia, né? Ele está cada vez, né, a energia disponível cada vez menor, então a gente não consegue chegar a níveis tróficos tão elevados, beleza? Então, gente, lembra que está faltando um
nível trófico importantíssimo aqui, né? Que é exatamente quem? Os decompositores, né? Os decompositores, né? Lembra que as setinhas, né? Normalmente, todas inclinam para os decompositores. Vou botar um Dzinho aqui de decompositor, não dá para escrever. Show? Por quê, galera? Não tem jeito. Todo mundo um dia vai virar comida de bactéria e fungo, né? Que são os caras que conseguem diminuir a matéria em seu menor estado possível, beleza? Então a gente não tem uma posição fixa para o decompositor como a gente faz com os demais consumidores, ok? E até mesmo o produtor, que ele é o primeiro nível trófico. Maravilha? E aí, já para pegar uma dica bem legal para vocês, cara, assista essa questãozinha aqui, ó, do Enem. É do Enem, aqui tem Enem pra caramba, playlist do Enem gigantesca, tá? Dê uma assistida nesse vídeo, porque ele diferencia nível trófico de nicho ecológico. É um papo bacana, vale a pena assistir, tá? Essa questãozinha. Maravilha? Então, gente, é isso. Cadeia alimentar, ela é basicamente formada por esses 3 níveis tróficos: produtor, consumidor e decompositores, beleza? É claro que pode variar aí o nível, né, do consumidor de acordo com o tamanho da cadeia alimentar. Agora, lembrando que cadeia alimentar é um conceito bem teórico, né? Dificilmente a gente vê uma sequência tão linear assim na natureza, né? Porque, na verdade, o que a gente encontra são as teias alimentares, né? Por quê? Porque um organismo ele pode, sim, tranquilamente, né, compor mais de um nível trófico. Numa boa, tranquilaço. Beleza? Bom, tendo em vista aí esses entendimentos, vamos aqui às alternativas e a gente comenta mais um pouquinho e justifica, né, as que estiverem erradas. Tá? Então, quanto a uma cadeia alimentar típica, pode-se afirmar que animais herbívoros representam a base de uma cadeia alimentar. A base é composta por produtores, beleza? Então, ó, pois são predados pelos animais carnívoros? Não. Então, base é de produtor. B. Animais onívoros podem apenas ocupar níveis tróficos intermediários, pois são consumidores primários. O cara misturou um monte de coisa aqui, né? Lembrando, onívoros são aqueles organismos que se alimentam, seja de planta, seja de, né, carne, beleza? Então são os carnívoros, herbívoros ao mesmo tempo, como a gente, ok? E não necessariamente níveis tróficos intermediários. Agora, se são intermediários, eles não são consumidores primários, beleza? Tendo de uma cadeia, por exemplo, como essa, intermediário vai ser um cara aqui, né? Um consumidor secundário, por aí vai. Então, isso aqui viajou também bastante, beleza? Então a gente tira A, tira B. A C. Organismos autótrofos estão no topo da cadeia alimentar? Não, estão na base da cadeia alimentar. Ok? Como a gente já comentou, né? E lembrem aí de estudar bastante pirâmide, né? Pirâmides, né, ecológicas, né? Pirâmide de energia, de biomassa, de número, vale sempre a pena. Tá? D. Plantas verdes são consideradas consumidores secundários por utilizar como fonte de energia elementos presentes no solo e luz solar. Não tem nada a ver, né? Plantas verdes são produtores, beleza? Então vamos levantar a mão para cima, torcer para que você já porque se não for, vou ter que refazer o vídeo todo, beleza? Então vamos lá, animais, tá? Pode-se afirmar que animais como os grandes mamíferos carnívoros, aqui é um grande mamífero, né? Carnívoro, ok? Representam um nível trófico mais elevado. Tá bacana, né? O caso aí da orca, beleza? Bichinha braba demais, come tudo, beleza? Então é isso, galera. Espero que tenham curtido. Qualquer dúvida, mandem comentários, a gente troca aí a figurinha. Valeu, até a próxima.